Vamos lá para o livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Nós estamos aqui no capítulo de número 4. Isso, né? Estamos entrando aqui num trecho muito interessante que envolve a vocação ou o chamado de Moisés, né? Diversos personagens na Bíblia nós temos a história do seu chamado e temos aqui o de Moisés. O Senhor já tinha se dirigido a ele já tinha se apresentado ao Senhor. Ele já tinha recebido do Senhor a ordem, né? Deus já tinha dito para ele, aqui no versículo 10 do capítulo 3, vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. E vimos que a partir daí Moisés começou a viver um drama pessoal, né? Porque o Senhor está atribuindo a ele, ou está chamando ele para uma tarefa que ele se considera incapaz de realizar. E ele vai resistindo. E quando nós entramos aqui no capítulo 4, mais uma vez ele apresenta a sua resistência no versículo 1, dizendo: eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. E então o Senhor lhe pergunta: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Era o cajado que ele tinha na mão, ele estava pastoreando ovelhas, e ele está ali com o cajado na mão, que era comum, né? Uma ferramenta do pastor. E o Senhor diz então a ele: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente e Moisés fugia dela. E nós destacamos aqui na semana passada que o que nós precisamos por vezes não é a nossa capacidade. Nós já temos aquela que Deus nos dotou, aquela que Deus nos deu, as facilidades, os potenciais que cada um de nós naturalmente possui, e todos nós possuímos, mas não é isso não é disso que depende a realização da obra do Senhor, para nós atendermos aquilo que Ele espera de nós. O que importa não é a dimensão da nossa inteligência, a intensidade da nossa força, as nossas capacidades, a nossa habilidade, não é isso, mas é o fato de nós colocarmos aquilo que nós temos nas mãos de Deus, para que a obra aconteça, para que o Senhor realize a obra. Moisés só tinha um simples cajado em sua mão e nada mais. Ele não tinha a capacidade de transformar esse cajado em nada. Ele não tinha poder para isso. Nas mãos dele era apenas um cajado e nada mais. Assim são os nossos recursos. Só que uma vez que colocamos isso nas mãos de Deus, o Senhor transforma e o Senhor usa isso para a glória dele. E nós até lembramos na semana passada que existem diversas situações na Bíblia que também aqueles que estavam diante do Senhor tinham muito pouco. Certa vez era um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos e uma multidão para alimentar. De fato, 5 pães e 2 peixinhos nada eram para a multidão. Só que colocado nas mãos de Jesus, isso abençoou, isso se multiplicou. Assim são os nossos recursos. Quando nós colocamos a nossa capacidade, por menor que seja, a nossa simplicidade, por maior que seja essa simplicidade, colocamos nas mãos do Senhor, Ele vai agir e Ele vai realizar a obra. Então nós vemos aqui que o Senhor então usou esse cajado, vemos aqui no versículo 3, né? Dizendo: lança-o na terra. Ele o lançou e o bordão virou uma serpente. É o Senhor quem está fazendo isso. E Moisés fugia dela. O Senhor também, e o Senhor ainda disse para ele, né? Estende a mão e pega-lhe pela cauda. É interessante que era comum às vezes no contexto oriental, até hoje, né? Essa coisa de lidar com as cobras.
E geralmente para se pegar uma cobra, para que se sentisse seguro, pegar ela pelo pescoço, pela cabeça, logo abaixo da cabeça, e não pela cauda. Mas o Senhor está dizendo, pega pela cauda. E ele pega e a serpente se transforma, novamente se tornou em bordão. E o Senhor diz, para que creiam, diz o verso 5, que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor sempre colocando aquela questão da aliança, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Disse ainda o Senhor, mais um sinal. Moisés estava inseguro. Moisés disse, ninguém vai acreditar. Então, mais um sinal aqui. O versículo 6 em diante diz aqui o que era para fazer. Pode ler alguém versículos 6 e 7. A lepra já existia, a enfermidade sempre existiu, e a lepra era uma das doenças mais temidas por eles. Primeiro porque era alguma coisa assustadora, era algo incomum. E não havia entendimento de cura nessa época para a lepra. Nós vamos ver depois na lei que aqueles que adquiriam essa doença, eles eram isolados, separados. E raramente alguém, por alguma razão, era curado dessa enfermidade. E nós vemos que aqui nesse contexto, o Senhor, para dar segurança para Moisés, que estava relutante, o Senhor diz, olha, então mete agora a mão no peito. Ele o fez e tirando a mão estava leprosa. Coloca novamente. Ele colocou e quando tirou estava novamente boa. Isso também ia ser um sinal, para que eles crescem que Moisés, de fato, essas coisas sobrenaturais que estavam acontecendo, não podia vir puramente do homem Moisés, mas ele deveria ter estado com Deus, ou essa era a ideia que havia. O Senhor acrescenta aqui ainda no versículo 8, é curioso que já está preparando Moisés para a situação deles não crerem. Então Moisés não ia iludido para essa batalha, para esse desafio que ele tinha pela frente, né? Ele havia a possibilidade de não crerem. Pode ler versículo 8 e 9. Então veja bem, ele deu o segundo sinal, que seria a questão da lepra, mas se não crerem, mais um sinal ainda. Você vai pegar a água do rio Nilo, e quando você jogar sobre a terra, essa água se transformará em sangue. Então o Senhor está como que diante da relutância de Moisés em realizar essa obra, em atender a ordem dele, o Senhor está equipando ele de coisas sobrenaturais, né? Não havia explicação humana para um cajado de pastor virar uma cobra e depois se tornar em cajado novamente. Não haveria também explicação para alguém colocar a mão no peito e a mão ficar leprosa e depois colocar novamente e ficar sã. Não era algo, certamente era algo sobrenatural. O fato também de tomar as águas do Nilo, elas se tornarem em sangue sobre a terra, tudo isso então eram elementos, meios, instrumentos para que o povo viesse a crer nas palavras de Moisés. Mas nós vemos que apesar de tudo isso, Moisés ainda rejeita. Moisés ele está relutante, ele está resistindo a essa ordem. Pode ler o versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste
Pois sou pesado de boca, pesado de língua. Muito bem, agora Moisés apela, primeiro não crerão, o faraó não vai aceitar, o povo não vai entender, ninguém... Bom, agora é que ele não tem eloquência, ele não é fluente. É interessante que tem pessoas que são eloquentes, que são fluentes no falar, e tem pessoas que não são. Moisés, pelo menos aqui nesse contexto, com toda a cultura que ele tinha, que ele aprendeu no Egito e tudo mais, ele diz, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste, é teu servo. Ele continuava uma pessoa que tinha dificuldades para falar. Muitos têm essa dificuldade também. Tem pessoas que não conseguem falar diante de público, e não é algo simples. A minha experiência, isso era terrível na escola, apresentar um trabalho em classe. Nesse ponto, as crianças da igreja são bem-aventuradas. Elas são ensinadas desde a infância a se desembaraçar, a se apresentar diante de pessoas, a falar diante de pessoas. E com certeza a maioria vai crescer com esse desembaraço. Mas Moisés diz aqui, eu nunca fui eloquente. E ele diz aqui uma palavra, né? Assim, eu sou pesado de boca e pesado de língua. É interessante que já quem escreveu alguma coisa, assim, a sugestão ou a possibilidade de que Moisés pudesse ter aquele chamado lábio leporino, né? Pessoas que têm a língua presa. Alguns já cogitaram sobre isso. É curioso que, né, pegando essa ideia, um dos filmes dos 10 Mandamentos, dos mais antigos, nós temos o mais conhecido, que é o Charlton Heston, que trabalhou. Mas tem um outro que é menos conhecido, que quem fez o filme O Papel de Moisés é um ator chamado Stacy Kitt. E ele tem o lábio leporino. Talvez por conta dessa ideia que se tem, essa questão de sou pesado de boca e pesado de língua, alguém já mencionou essa possibilidade de que ele tivesse o lábio leporino. Mas o fato é que ele aqui resiste, né? E a gente, quando para pensar sobre todos esses argumentos de Moisés, né, algumas coisas tem que imaginar que ele não estava entendendo. Primeiro, parece que ele não estava entendendo bem. Era Deus quem estava falando com ele. É Deus quem está falando com ele. Não é alguém que está dando para ele uma tarefa, não é alguém que está dizendo, olha, eu gostaria que você, não é o pastor nem o presbítero, eu gostaria que você desse aula na escola dominical. Não é alguém nesse nível. Ele não estava entendendo que era Deus quem estava conversando com ele. Ele talvez não estivesse entendendo que Deus conhecia o potencial dele. Ele não precisava falar nada, olha, eu sou assim, meu nível é esse, eu tenho dificuldade nessa ou naquela área. Deus sabe tudo isso. O Senhor nos conhece perfeitamente, conhece os nossos limites, conhece as nossas deficiências. Ele também não tinha entendido que era pelo poder de Deus que as coisas iriam acontecer. Ele parecia que não tinha compreendido isso. O Senhor está dizendo para ele, olha, desde o começo, o Senhor disse, olha, vem para a obra agora que você vai fazer e eu serei contigo. Essas coisas aparentemente não estavam convencendo, levando Moisés a aceitar esse trabalho que ele tinha. Apesar de todas as dificuldades postas por Moisés, o seu chamado interessante é reconhecido por todos. A vocação dele, o chamado dele, a obra que ele fez é conhecida de todos. E isso deve chamar a atenção numa questão assim de vocações, de chamado, né? O chamado de Moisés traz algumas coisas para nós. Moisés resistiu ao chamado direto de Deus, né? Um outro ponto, Deus mesmo é quem o capacita, aquele que ele chama para a obra que está para ser feita.
Isso que Moisés está resistindo, mas ele era Deus falando com ele, mas nós muitas vezes resistimos da mesma forma nas coisas que Deus tem colocado diante de nós. Hoje nós não temos como avaliar com exatidão a vocação de alguém. Nós não temos como avaliar a vocação de alguém com tanta clareza. O chamado de alguém não nos é revelado de modo claro, como é o chamado de Moisés. O chamado de Moisés, não, aqui é Deus quem chamou. E, por exemplo, um candidato ao ministério, como que vai se avaliar? Como que a gente vai considerar alguém que se diz chamado para o ministério? Há alguns que alegam vocação, mas não demonstram capacidade ou qualificação. Como que nós vamos avaliar? Moisés, a gente nem sabe, nós sabemos o resultado da obra que ele fez. Mas quem era Moisés na sua essência, não sabemos, mas sabemos que Deus chamou ele. E uma pessoa que se apresenta ao conselho, que quer ir quer se tornar um pastor, como avaliar isso? E às vezes nós não vemos nenhuma qualificação visível nele. Como lidar com isso? Muitas vezes, alguns são encaminhados ao sagrado ministério, mas há tantas dúvidas, mesmo nas pessoas que o encaminham, porque nós não temos essa convicção de vocação, como aqui nós temos com respeito a Moisés. Aqui nós temos, foi Deus quem chamou ele, mas esses que nós estamos examinando pelo conselho, que depois vai ser examinado pelo presbitério, também está alegando que Deus o vocacionou. Como lidar com isso? Com Moisés, Deus... Como? O Senhor aqui deu algumas credenciais para Moisés. E aqueles que são vocacionados também devem apresentar ou devem ter algumas credenciais. É muito complicado alguém que não tem essas credenciais, qualquer credencial, para ser assim recebido normalmente, acatado como um chamado de Deus mesmo. Se fosse claro sempre essa vocação naqueles que se apresentam, estou usando o ministério pastoral, porque talvez seja alguma coisa também relevante dentro de um chamado como Moisés, mas alguma coisa relevante, mas existem muitas vocações dentro da própria igreja. Ser um presbítero é importante que haja uma vocação. Ser um diácono é importante que haja uma vocação. E quando alguém vai tentar ocupar ou exercer uma dessas funções sem a vocação, seja pastor, diácono, presbítero, vai enfrentar dificuldades, vai ter lutas. Alguns, pelo temor a Deus, levam até o final, mas outros, por dificuldades, não conseguem levar para frente. Então a vocação é alguma coisa importante, mas acima de tudo, mais do que a qualificação potencial da pessoa, mais o chamado de fato de Deus. E isso é alguma coisa que nós não temos como avaliar, por vezes, no indivíduo. Às vezes nós vemos pessoas que têm grandes qualificações, mas não têm a vocação. Pessoas que podem elaborar um sermão, mas isso não significa que ele tenha vocação para o ministério. Então, vocação é alguma coisa muito, muito delicada, que tem que ser avaliada com muito cuidado. Muitos foram enviados como vocacionados para alguma tarefa e voltaram atrás. Nós não temos tantas notícias sobre isso, mas muitos missionários vão para o campo. Quando chega no campo, que eles começam a viver o dia a dia do trabalho missionário, eles não suportam. Alguns casos a pessoa volta confusa. Conhecemos situações de missionários que voltaram confusos, precisaram ser assistidos, precisaram passar por psicólogos cristãos, por pessoas com qualificações para que pudesse ajudar essas pessoas a entender
O que aconteceu com ela? Então Moisés aqui é claramente vocacionado por Deus. A forma mais segura para reconhecermos a vocação de Deus na vida de alguém é pelas suas obras e pela sua perseverança. Como disse Jesus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então o tempo e as obras vão evidenciar essa vocação. Mas o fato é que diante dessa quarta postura de resistência de Moisés, o Senhor impõe perante ele como que dando-lhe um basta, desfazendo todos os argumentos dele. E aí vem o verso 11, né? Respondeu o Senhor, ele está alegando, olha, mas eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu tenho a boca pesada, eu sou pesado de boca e pesado de língua. E o Senhor então, como que bate de frente, digamos, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Quer dizer, eu estou acima disso, Moisés. As suas alegações de incapacidade, eu estou acima disso. E nós muitas vezes estamos relutantes para tantas coisas, assim como Moisés. Nós não entendemos essa soberania de Deus. E aqui quando a gente fala sobre esse texto, não tem como a gente passar por ele sem pensar, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo? Ou o que vê, o que não vê? Você fala, peraí. Tantos anos se perguntando, por que isso? Por que eu sou surdo? Sei lá. Agora é interessante que conversando com a Janaína disse que ela fala isso em relação aos que têm problema com a deficiência auditiva, os surdos. Eles não gostam de ser tratados como surdos. Para eles, na visão deles, segundo ela, eles se veem como pessoas normais. Nós é que ficamos coitadinho e assim por diante. Mas ela diz que os surdos não se sentem dessa forma. Se alguém fala, eu vou orar por você, é capaz de ofender eles por aquilo que eles julgam que isso é alguma coisa com que eles trabalham, com que eles vivem. Essa questão do que Deus faz, e muitas vezes nós não entendemos. Eu estava lendo um livro e compartilhei até isso, acho que foi num acampamento nosso. Até eu fui lá e puxei para cá, sobre a história de um pastor americano. Ele estava tendo uma conferência na igreja dele, estava lá um doutor, um renomado conferencista, Dr. Barnhouse. Ele estava lá nessa igreja e o pastor da igreja a esposa estava prestes a ter uma criança. Estava prestes a ter um bebê. E aquela ansiedade, aquela expectativa, isso já fazem muitos anos. E ele estava lá, durante essa semana, o Dr. Barnhouse dando a conferência, o pastor estava todos os dias lá, mas chegou um dia em que o pastor não apareceu. Ele estranhou, mas o pastor não estava lá, ele levou a conferência. E mais tarde o pastor chegou sorrateiramente e sentou lá atrás. Aí acabou aquele dia, a ministração, e ele então se dirigiu ao pastor e perguntou, e então, tudo bem? O pastor era um jovem ainda, falou, posso falar com o senhor no meu gabinete? Ele foi lá no gabinete com o pastor, com o Dr. Barnhouse, ele disse, doutor, nasceu meu filho, tem síndrome de Down, eu não falei para minha esposa ainda e não sei como que eu vou falar isso para ela. Aí o Dr. Barnhouse lhe disse, meu amigo, isto é do Senhor. Ele falou, mas como isto? Como isso, doutor? Como assim? Isto é do Senhor, disse para ele. E em seguida leu para o pastor a passagem de Êxodo 4:11. Quem fez a boca do homem? Ou o que faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que não vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor?
E aí o pastor pegou a Bíblia e foi lá como que ler melhor essa passagem, considerando no que ele estava vivendo, no que ele estava vivenciando e no que essa passagem bíblica dizia para ele. Enquanto ele estava ali lendo esse versículo, considerando ali, pensando um pouco, o Dr. Banhouse acrescentou: meu amigo, você conhece a promessa de Romanos 8:27, que todas as coisas, incluindo as crianças com síndrome de Down, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então ele está vivendo uma situação difícil, né? E esse doutor, esse pastor, estava dizendo para ele: olha, isso vem do Senhor, o Senhor é soberano, é o Senhor quem permitiu que as coisas fossem desse jeito. O pastor deixou o gabinete, foi diretamente ao quarto de sua esposa no hospital. E tinha que passar para ela a situação. E quando ele entrou, ela logo lhe disse: eu pedi para ver o bebê, mas não me permitiram. Há algo de errado com ele? O pastor respondeu com uma pergunta para a esposa: quem faz o mudo, ou o cego, ou aquele que não vê, ou o surdo? Não sou eu, o Senhor? E continuou dizendo: querida, o Senhor nos abençoou com um filho com síndrome de Down. A esposa chorou amargamente com aquela notícia que ele estava dando. Então perguntou, depois que chorou bastante, perguntou: de onde você tirou isto? O Senhor nos abençoou com uma criança com síndrome de Down. De onde você tirou isto? Ele disse: da palavra de Deus. Então ela leu o texto lá. Quando aquela esposa ligou para sua mãe, depois a própria esposa dele foi ligar para a mãe dela, ela disse: mamãe, o Senhor nos abençoou com uma criança portadora de síndrome de Down. Nós não sabemos a natureza da bênção, mas sabemos que é uma bênção. Sabemos que é uma bênção. Naquele quarto, né, isso era a descrição do livro, naquele quarto, para surpresa de todo o hospital, não houve mais lágrimas, histerias, cicatrizes. O choro deu lugar a palavras de gratidão a Deus por uma criança especial. Então nós vemos que o tratamento do Senhor com Moisés precisava entender que o Senhor que é Deus, Ele é o soberano, é Ele que faz todas as coisas, Ele que capacita o homem, nada é por acaso. No domingo seguinte, aconteceu isso no hospital. No domingo seguinte, aquele pastor estava de volta ao púlpito e, sem que fosse do seu conhecimento, naquela noite estava na igreja a telefonista e 70 enfermeiras do hospital. Ou seja, ele sempre por hábito, ele tinha o hábito de fazer apelo após a pregação. E naquela noite, após o seu convite, 30 enfermeiras vieram à frente. E no livro descreve assim, ou seja, aquela criança com síndrome de Down acabou sendo um instrumento na conversão de 30 das enfermeiras daquele hospital. Então, não dá para passar por um trecho da palavra e a gente não se questionar, mas como assim o Senhor faz o mudo? O Senhor faz o surdo? O Senhor faz o cego? É isso que está dizendo. É isso que a palavra de Deus está ensinando. O Senhor é Senhor. Isso não significa que não há responsabilidade dentro da questão de uma gestação.
Isso não significa que uma mãe não tenha cuidados, seja descuidada completamente na gravidez, use de drogas, use de tudo, e não venha consequências. Não é isso. Aqui está tratando de situações que não tem explicação e não tem outra maneira se não entender. Olha, Deus permitiu que fosse assim. Quando os discípulos lá se encontraram com aquele cego de nascença, os irmãos devem lembrar a passagem, o que foi que os próprios discípulos perguntaram para Jesus? Senhor, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E o que Jesus respondeu? Nem ele, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus. Então, o Senhor é Senhor. Isso não é algo simples. O coração do homem reluta nessas situações. Nós vivemos expectativas em tantas coisas, mas não podemos perder de vista que o Senhor é Deus. Esse texto nos ensina que Deus é o Senhor e que Ele está acima de tudo. Ele está acima de todas as coisas, nada foge ao seu governo, Ele faz todas as coisas segundo a sua vontade, conforme os seus propósitos. Seus planos são perfeitos, ainda que por vezes nós não entendamos. Muita gente vive inconformada porque às vezes não se submete ao plano de Deus. Mas Deus é perfeito e santo. Moisés precisava aprender, e nós também, que na área espiritual, o mais importante não é um instrumento, mas aquele que manuseia o instrumento. É esse que é o importante. No versículo 12, o Senhor diz para ele: vai, pois, agora, eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Não se preocupe com a sua falta de eloquência. Não se preocupe com a sua falta de capacidade. Não se preocupe se você não vê em você mesmo condições para fazer a obra que eu estou lhe dando. É o que o Senhor está dizendo para Moisés: eu vou ser com a tua boca. O que nós precisamos ter consciência numa situação de chamado, precisamos ter a certeza que é o Senhor quem nos está chamando. Às vezes nós ouvimos sobre missionários no Afeganistão. Mas como que alguém se candidata a ir ser um missionário lá num país onde Sabe que vai morrer. está arriscado a morrer? Como que alguém se candidata a isso? Vocação. E para esses que são vocacionados, ali é o lugar que eles vão se sentir melhor, porque se eles não forem para ali, eles não vão ter paz. Isso é vocação. Eu não iria, realmente. Por que eles foram? Porque no coração deles, eles tiveram consciência que era aquilo que o Senhor queria da vida deles. Eu não soube. Sim, é verdade. E agora, né? É isso. Quando esses missionários estivemos lá no Paraguai e falamos sobre uma tribo que foi compartilhada aqui, tribo Axé. Então, quando eles entraram em contato com essa tribo, o pai, naquela época, o pai já é falecido. O filho está lá hoje, com 60 e poucos anos. Ele tinha 12 anos e ele falou para o filho: olha, filho, nós estamos indo aqui para um encontro que eu não sei se o dia que acontecer esse encontro, o que vai acontecer. Não sabiam. Teve missionários aqui na América do Sul, num dos países aí, não vou me lembrar agora, mas que a família toda do missionário foi morta, só um garoto não foi morto, e depois ele ainda se tornou missionário naquela tribo, ainda fez um trabalho lá. Então,
essas coisas, essa vocação é algo que foge ao nosso entendimento, né? Para alguns, de repente, até ser pastor. Como você vai ser pastor? Às vezes, eu me lembro do Luiz Roberto. Luiz Roberto, ele se formou engenheiro, né? Aí, de repente, eu vou para o seminário. Você é engenheiro, o que você vai fazer no seminário? Né? Tantos outros, né? Tantos outros. O Vitor, que também é engenheiro. O que você vai fazer no seminário? Você estudou engenharia. Já está empregado. Pastor Luiz, no caso, não. Já estava empregado. O que vai para o seminário? Vocação. É vocação. Então nós vemos nessa situação que Moisés precisava aprender, né, que era o Senhor que ia fazer, né? Vai, pois, agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de fazer. Vemos aqui o Senhor capacitando, o Senhor fazendo tudo isso para que ele entendesse que ele dependia de Deus e não dos seus conhecimentos e da sua capacidade. E eu falo uma coisa que eu já falei diversas vezes aqui: nós não experimentamos mais de Deus em nossa vida porque nós nos limitamos a fazer apenas aquilo que nos julgamos capaz. Você não vai crescer na sua fé cristã, você não vai desfrutar mais, não vai conhecer mais do que Deus pode fazer através da sua vida, se você passar a sua vida com Deus se limitando a fazer só o que você acha que é capaz. Você vai conhecer mais de Deus quando você começar a aceitar uns desafios, a se lançar em algumas coisas que você fala: eu não tenho condições para isso. Mas, se Deus está me dando a oportunidade de eu fazer isto, eis-me aqui. Esse é o ponto. Isso não é agir com insensatez, mas é ter consciência: olha, se eu estou tendo a oportunidade de Deus para fazer alguma coisa, sob a graça dele, eu vou fazer. E aí eu vou começar a ver: olha, eu não era capaz de fazer isso, mas olha, aconteceu. Eu me lembro quando eu servia na igreja, desde 89, estava aqui como congregação, eu pregava nos domingos, na minha limitação, não tinha preparo teológico nenhum, trabalhava aqui. Mas é interessante, quando chegou no ano de 91, que Deus começou a me incomodar com respeito ao seminário, com respeito a eu me dedicar exclusivamente à igreja, uma das grandes questões minhas é: como que eu vou pregar todo domingo? Que sermão vou ter todo domingo para pregar numa igreja? Isso para mim era uma coisa terrível. O que eu vou falar? Todo domingo você fala um assunto diferente, às vezes você fala até a mesma coisa, de formas diferentes, mas todo domingo você tem um sermão, você tirar um estudo de um texto para passar para a igreja, todo domingo. São 52 domingos no ano. Às vezes, né? Mas aí, olha, gente, é só a graça de Deus. Quando vocês leem o boletim do devocional, vocês não sabem que parto que é. Vocês não imaginam o parto que é para sair esse devocional no domingo para vocês lerem. Ninguém imagina isso. O que eu vou escrever aqui? Só quem entra na mente da gente sentado ali no escritório fala: o que eu vou escrever? Que assunto eu vou tratar? Todo domingo, 52, isso eu nem pensava, eu só pensava nos sermões, no boletim eu não pensava, não tinha essa ideia de que eu ia ter que escrever todo domingo, tem que ter um devocional. São coisas que Deus, aí quando você faz aquilo que você não é capaz, você entra aqui na coisa, Deus fazendo, só Deus para fazer isso. Quando eu penso 22 anos aqui,
pregando, ninguém me aguenta, mas 22 anos, gente, é só a graça de Deus. Não tem, eu não encontro uma explicação. Nunca jamais me senti capaz de fazer nada. Nunca. Planejar, dirigir, presidenciar, não é a minha área. Não é isso que eu... Mas Deus tem feito. Deus age. E agora, quando eu me sujeito, o outro perigo, quando eu me sujeito a fazer só aquilo que eu acho que sou capaz, quando eu ajo dessa forma, eu passo a minha vida me candidatando ou aceitando só aquilo que eu julgo que eu sou capaz. O pior resultado disso é que depois eu vou atribuir o que eu fiz a mim mesmo. Por quê? Eu fiz aquilo que eu me julgava capaz. Pior resultado que pode ter é eu pensar que sou capaz de alguma coisa. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, está lá em João 15:3. Então, essa questão de se colocar nas mãos de Deus, de você reconhecer o poder de Deus, o que Deus pode fazer através da sua vida, isso é maravilhoso. É quando você, nessa confiança, você se arrisca a fazer mais do que aquilo que você acha que você é capaz. Tem gente que passou a vida inteira fazendo só aquilo que considerava que conseguia fazer. Perdeu. Nunca experimentou realmente fazer alguma coisa que fala, caramba, eu nunca pensei que eu ia conseguir fazer isso. Então, são coisas que Deus está aqui colocando, e Moisés também relutava diante de tudo isso. Com um forte argumento que Moisés não precisaria se preocupar com o que dizer a Faraó, o Senhor lhe ordena então que vá, né? Ou seja, ele diz no verso 12, vai, pois agora serei com a tua boca e te ensinarei o que has de fazer. Ele, porém, respondeu, né? Vai lá. O versículo 12 diz, vai, pois, vai lá. O Senhor está dizendo para ele, com esse argumento diz, vai. Até que esse ponto da situação, para Moisés, aqui chegou o ápice da conversa. Aqui foi o ponto mais elevado da conversa. Ele não tinha mais argumentos para dizer para Deus. Deus já disse, vai, eu vou ser com você, eu vou ser com a tua boca, o que mais que precisa para você fazer? Aí Moisés fala, olha, né? Aí ele responde ao Senhor, diz o verso 13, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Como quem diz, Senhor, vamos acabar com essa discussão. Vamos acabar com essa discussão, parte para uma outra opção, aí o Senhor parte para uma outra opção e me deixa eu continuar cuidando das ovelhas do meu sogro. É isso, né? Olha, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Quer dizer, me esquece, me tira desse projeto, me tira desse plano, elimina aí o meu nome, põe outro, põe qualquer um no meu, envias aquele que has de enviar, qualquer outro, menos a mim. São as palavras de Moisés, né? As palavras dele. Só que com Deus não é assim. Com Deus não funciona desse jeito. Com Deus não funciona desse jeito. O que ocorre é que, né, para a maioria de nós, para a maioria das pessoas, nós possuímos um livre-arbítrio. Todo mundo diz, eu tenho livre-arbítrio. Moisés talvez apelasse para essa ideia, olha, Senhor, eu não quero ir, envia outro. Eu estou fazendo a minha escolha nessa situação, né? Mas o que ocorre é que nós não temos esse livre-arbítrio.
Nós não possuímos de fato um livre-arbítrio. O que ocorre é que, segundo a vontade de Deus, Deus nos permite fazer as nossas escolhas, quando Ele quer, quando Ele permite que nós façamos. Mas há situações que Ele não permite. E onde está o nosso livre-arbítrio nessa situação? Se Moisés fosse seguir o seu livre-arbítrio, que nós achamos muitas vezes que tem, com certeza nós não teríamos a história do Êxodo aqui, com ele, sendo ele o personagem central. Ele teria fugido dessa situação. Deus pode nos permitir fazer as nossas escolhas, mas tão somente segundo a sua vontade. Fala, dona Araci. Como? Vai longe, né? Se eles tivessem um livre-arbítrio, não seriam eles, né? Não teria essa situação. À luz da Bíblia, agora eu vou falar um pouco sobre isso. À luz da Bíblia, somente no Éden o homem possuiu o livre-arbítrio. Só tinha uma coisa que Deus colocou para ele: ó, você pode viver, vai viver todos os dias, você vai cultivar, você vai viver assim. Só uma coisa você não pode fazer. E ali eles tinham livre-arbítrio para escolher até se iam pecar ou não iam pecar, se iam desobedecer ou não iam desobedecer. Ali eles tinham. Ali eles tinham, eles podiam escolher. Mas após a queda, nós perdemos, o homem perdeu essa liberdade no sentido completo de fazer escolhas por si só. Então nós vamos ver alguns exemplos, porque mandar uma situação dessa, né? Não, tem que esclarecer isso aí, tem que estar na Bíblia, porque a nossa Bíblia é a regra de fé. Então vamos lá, vamos começar aqui, Êxodo capítulo 7, versículos 3 e 4, vamos ler um pouquinho agora, bem dinamicamente, bem rápido, para a gente, eu não quero cortar esse assunto pela metade hoje, tá? Primeiro, Êxodo 7, versículos 3 e 4. Bem, não é Faraó que vai decidir o tempo, o momento, não é isso. O Senhor está dizendo, antes que acontecesse, olha, eu endurecerei o coração de Faraó. Sabe aquele íntimo, sabe aquele pensamento, sabe aquele centro de controle das decisões do homem? É ali que Deus age. É ali que Deus age. E Deus está dizendo, ó, Faraó vai fazer a minha vontade, não é a vontade dele. Se você perguntasse para Faraó quem é que mandava ali, o que ele ia responder para você? Sou eu, lógico, eu sou Faraó. Mas Deus fala, você não sabe de nada. Quem toma conta, quem governa o seu coração, sou eu. É isso que Deus está dizendo. Versículos 7, 3 e 4, vamos lá. Versículo 13, pode ler alguém? Vamos lá, dinâmico, hein? Muito bem, o coração do Faraó se endureceu. Não adianta, não é questão de, não era uma questão de decisão dele, ele realmente, não, se endureceu, como o Senhor havia dito. Versículo 13, capítulo 8, versículo 19, vamos lá. 8, isso. O Senhor disse, eu vou endurecer o coração de Faraó. O Senhor tinha um plano para realizar no Egito. E dentro desse plano era importante que isso acontecesse. Faraó de coração endurecido. Versículo 32 ainda do capítulo 8. Mas ainda
assim, se você perguntar, faraó, mas por que não? Eu não quero. Eu não quero. Ele não sabia que por trás dele estava o Senhor conduzindo o seu coração a não deixar. Deus é o Senhor, né? Capítulo 9, versículo 7. Olha, Deus está acabando com o Egito, o faraó está assistindo, mas o coração dele continua resistindo. O mais natural nessa situação, o faraó fala, sabe de uma coisa? Deixa esse povo ir. Mas Deus disse, não é isso que eu quero que faça. Esse conflito a gente não vê aqui na Bíblia. Mas Deus dizendo, não, continua endurecendo, não deixa sair. E vai continuar. Então vemos lá, então, vimos aqui o 9, versículo 7. Vamos ver o 9, versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração do faraó, e este não os ouviu como o Senhor tinha dito a Moisés. Deus vai endurecendo, acabou. Versículos 15 e 16 desse mesmo capítulo. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e a teu povo, com pestilência, e teria sido cortado da terra. Mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Deus falou, eu já poderia ter acabado com essa situação toda. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. É Deus que está dizendo, né? Poderia eu já ter estendido a mão para ferir o teu povo e tal, teria sido curado, mas deveras para isso tinha mantido. Eu tenho mantido você vivo. Eu tenho mantido as coisas como estão, porque é isso que eu quero que aconteça. Cadê o livre-arbítrio de Faraó? Cadê? Ah, mas é o Faraó. Eu sou diferente? Teu coração é diferente? Deus fez com o Faraó, mas com a gente ele não faz? É? Vamos lá. Ainda os versículos 34 e 35. Tendo visto Faraó, e cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A coisa tem que ir até o fim. 10, 1 e 2, os dois versos seguintes aí. Disse o Senhor a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça esses meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Acabou. Eu endureci, vai ser assim, né? Porque eu quero fazer grandes obras no Egito, e dentro dessas obras faz parte esse endurecimento, e o Senhor diz que está fazendo. Soberania de Deus. Soberania absoluta. Não é Deus comanda aqui e ali. Não tem aqui e ali. Deus comanda tudo. Isso não significa que nós somos robôs, não. Aí é eu tentar resistir indo para um outro extremo, não. Você é responsável. Mas Deus é soberano. Faraó não era um santinho que estava sendo ali constrangido ali para... Não, é a dureza dele. Deus estava simplesmente usando a dureza de Faraó, dizendo aqui quem manda sou eu. Você não vai liberar esse povo antes que eu faça tudo o que eu tenho que fazer no Egito. Como? Acabou, né? Muito bem, os oficiais do Faraó não entendiam isso. Veja o versículo 7. Então, os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando nos será oscilado
acontecendo? Será que você não tem juízo? Faraó não estava mais raciocinando, porque quem comandava o coração dele era Deus. E Satanás, por outro lado, que era a raiva dele fazer. Satanás acha aquele que comanda, mas quem que disse para Satanás, você vai agir até aqui na vida de Jó? Você vai até aqui, ó. Não tem, Deus é Deus, Ele é o Senhor. É isso que nós aprendemos. Não é, eu tenho livre-arbítrio, eu vou escolher. Você vai, se Deus permitir que você faça essa escolha, que você entre por esse caminho, senão você não entra. Fala, Maurinho. Jonas, né? Saulo. Este é para mim um vaso escolhido, é o que o Senhor disse para Ananias de Saulo. Este é para mim um vaso escolhido. Ele deixa ele comigo. Eu que estou à frente de tudo isso, né? Vamos mais alguns? Senaqueribe. Lembram de Senaqueribe? O grande rei assírio estava comandando um exército, estava devastando tudo. Onde ele entrava, ele vencia. E aí ele chegou lá em Jerusalém. Ora, se venceu tantos lugares, tantas cidades, nações mais poderosas, por que não ia vencer aquela cidade ali? Essa era a ideia. Vamos lá para Isaías, capítulo 37, versículo 26 e 27. Senaqueribe, ele pensava ser forte, né, no que fazia isto ou aquilo. Muitos pensam assim, né? Muita gente fala, olha, eu é que trabalhei para conquistar isso. Isso é eu que comprei com o meu esforço. Eu que estudei para chegar onde eu cheguei. Para com isso. Sabe, se submeta a Deus, fala, olha, Deus, pela sua misericórdia, me permitiu que chegasse até aqui. Então vamos lá, Isaías 37, versos 26 e 27. Pode ler alguém? Acaso não ouviste que já há muito discurso eu essas coisas, já desde os dias remotos eu tinha planejado, agora porém as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montanha de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de terror e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, que é a erva verde e o capim do telhado, e o cereal queimado antes de amadurecer. Ou seja, você está pensando, Senaqueribe, que é porque você é forte, que você venceu essas nações todas, que você chegou onde você chegou? Tem gente que pensa isso. Eu que decidi, eu que escolhi o melhor, eu que fiz, eu que aconteci. E Senaqueribe era que nem a gente, pensava do mesmo jeito, né? No entanto, o Senhor diz para ele, olha só o que ele vem dizendo, Senaqueribe aqui, olha, no versículo 24, o profeta diz assim, por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, olha o que Senaqueribe dizia, com a multidão dos meus carros, subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano, deitarei abaixo, tudo na primeira pessoa do singular aqui, ó, eu, deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas com a planta de meus pés, sequei todos os rios do Egito. Aí o Senhor dá essa resposta. Acaso não ouviste que já há muito eu dispus essas coisas? Não foi você que fez, Senaqueribe? Isso que está acontecendo, isso que você fez, as batalhas que você venceu, foi eu que agi, eu que deixei esses povos com medo, com temor, eles ficaram enfraquecidos. É por isso que eu fiz que você conseguiu ganhar suas batalhas. Que livre-arbítrio. Se você pergunta para Senaqueribe, quem que fez tudo isso? Quem que ia responder? Eu. E Deus fala, você não sabe de nada. Não é você que faz, eu que faço, é o Senhor quem faz. Podemos lembrar aqui de Nabucodonosor.
Nabucodonosor, se você perguntasse para ele quem escravizou os judeus, quem que decidiu levar os judeus para a Babilônia, o que você acha que Senaqueribe ia responder? Fala. Eu decidi, eu escolhi assim, eu quis que fosse assim. Aí você vai lá para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, nos versículos 4 e 7, e diz o seguinte aqui, vamos lá, Jeremias 29, 4 e 7. O que diz o 4? Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Sabe quem foi que levou o povo judeu de Jerusalém para a Babilônia? Foi Deus. Nabucodonosor diria, fui eu que escolhi isso, eu que decidi fazer isso. E Deus fala, não, foi eu que deportei, não foi você, Nabucodonosor. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis. Procurai orar pela cidade para onde vos desterrei. Eu tirei vocês da terra de vocês. Vocês podem pensar que foi o Nabucodonosor. Eu fiz isso, né? E Nabucodonosor, quem que ele era então nessa história? Está aqui, ó. Jeremias capítulo 51, versículo 20. Jeremias 51, versículo 20. O que diz lá? Muito bem, tu babiloniaras o meu martelo. Quem que é Nabucodonosor e Babilônia? Vocês são meu martelo. Eu vou usar vocês para gerar disciplina no meu povo. Eu vou fazer. Não é você que vai levar esse povo. Eu vou fazer com que você pegue esse meu povo, por causa dos pecados deles, você vai pegar e vai levar eles lá para a sua terra como escravos. Não era Nabucodonosor. Não era ele que tinha esse poder. É interessante que ele atribuía tudo a ele, como é natural de todos os homens. Aqui em Daniel 4,30, olha lá, Daniel 4,30. Daniel está lá na Babilônia, né? Daniel 4,30. Aí Nabucodonosor olha lá para o seu jardim, né, jardim suspenso da Babilônia, como o pessoal fala aí. Ele estava lá olhando para tudo isso e se dizendo, quem que fez tudo isso? Que coisa maravilhosa, como eu sou, né, como eu tenho bom gosto. Vamos lá, pode ler o 4,30. Falou o rei e disse, não é essa grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, o meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Não foi eu que fiz tudo isso? É isso que todo mundo pensa. É isso que muita gente vai se formar achando que foi ele que é o tal. Muita gente prospera achando que é ele que é mais inteligente, que é mais capaz, que é mais astuto, que é mais qualificado. Nabucodonosor também achava, né? No entanto, o que acontece? Deus o humilhou. O 4, 31 e 31 a 35, nós vemos o que aconteceu. Foi quando o Senhor tinha dito que ele ia andar como bicho, né? Diz lá o seu corpo foi molhado, diz o versículo 31, lá, 31 em diante, diz lá, ó, quando ele estava dizendo isso, diz assim o 31, falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Acabou Nabucodonosor, acabou a história. A partir daí ele viveu como um bicho, cresceu as unhas, cresceu os cabelos, foi molhado da erva do orvalho do céu, comeu erva que nem animal e tudo mais, só que por alguma razão que nós não entendemos, só Deus sabe, Deus humilhou e fez com que ele se arrependesse e visse a sua estupidez, né? Olha só o versículo 37, por exemplo. Pode ler alguém agora? Agora, pois, eu Nabucodonosor louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.
Olha só, Nabucodonosor acaba os seus dias com essa cabeça. E Senaqueribe? Lembram o final de Senaqueribe? Foi diferente. Voltou para a Síria envergonhado, porque ele não conseguiu entrar em Israel. Quando chegou lá, seus próprios filhos o mataram. Quem tem livre-arbítrio nessa vida? Até a nossa salvação é Deus quem opera. Quando você lê lá em João 6,47, diz lá assim, olha, se o Pai que me enviou eu trouxer a mim, esse virá. Vamos lá, vai. Agora já fui falar, agora tem que ler o literal lá, que é para entender. Vamos lá. Para a gente ver que nem a sua... Enviou, não trouxe. João 6,47, né? João 6,47. Pode ler, alguém pode ler, só para a gente ir frisando essa soberania de Deus em todas as coisas. Quando eu aceitei a Cristo, tudo bem, eu posso falar isso numa linguagem corrente, assim, eu aceitei. Mas na verdade foi Deus que me aceitou, foi Deus que me chamou, foi Deus que fez tudo. Não é o 47, é o 44. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, mas eu escolhi, eu aceitei. Não, você não entendeu, né? Você não entendeu. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. No 37 ele fala a mesma coisa, né? 47, 37. O que diz no 37? 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Ele vem a mim de modo nenhum. Todo aquele que o Pai me dá, não é aquele que deseja. Quando você lê o Salmo 65, versículo 4, aí você também mais uma vez diz lá, né? Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Não é quem te escolhe e se aproxima, é Deus. Cadê o livre-arbítrio? Se você ler lá em Tiago, capítulo 4, lá, Tiago dá mais uma marretada nessa situação de falar, mas espera aí, eu penso que sou eu que decido as coisas. E aqui vem o capítulo 4 de Tiago, versículo 13, para a gente encerrar. Que esse é... E agora, vós dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e iremos tudo. 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece no instante e logo se dissipa. Cadê meu livre-arbítrio? Eu vou fazer... Não, você não é nada disso, Nelson. Antes diz o versículo seguinte, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não é eu que quero, não é o meu livre-arbítrio, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. É Deus, não é você. Gente, como que eu vou discutir essas coisas? Moisés não tinha escolha. Deus podia dar a escolha para ele, mas Deus não deu a escolha. Tem coisas que você vai fazer porque Deus te deu a capacidade da escolha. Mas quando ele diz, não vai ser assim, acabou o meu livre-arbítrio. Lá em Provérbios 22, diz assim, olha, assim como o ribeiro de águas é o coração dos reis na mão do Senhor, segundo o seu querer, ele o inclina, acabou, não tem essa. Que livre-arbítrio eu tenho, gente? Eu não consigo defender, eu posso defender como homem dentro do homem, não, eu tenho livre-arbítrio. Pega a Bíblia e na Bíblia se apoia para defender o seu livre-arbítrio. E você vou ficar envergonhado, porque eu não vou conseguir. Ele é o Senhor, né? Se o Senhor quiser, agora mudou meu livre-arbítrio. Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos também isto ou aquilo. Opa, agora eu coloquei, como diz o presidente, o que está saindo aí, agora eu coloquei nos trilhos a coisa. Senão, eu estou equivocado. É Deus que faz esta obra. Mas, sempre lembrando,
Isso não tira a nossa responsabilidade em absolutamente nada. Nós somos responsáveis, tá bom?